Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, amadas irmãs, celebrando este segundo domingo do tempo comum, nós nos deparamos com a chamada, o apelo vocacional que o Senhor Deus faz a cada um de nós. Em primeiro lugar, para seguirmos os passos do seu Filho Jesus, para nos colocarmos como discípulos do reino, anunciadores da paz, anunciadores desta presença de Deus entre nós, que salva e nos liberta do pecado e da morte eterna. A liturgia deste domingo nos diz que, de fato, existe um peso nas palavras, uma responsabilidade nas afirmações nossas e, em primeiro lugar, naquilo que Deus anuncia, proclama para cada um de nós. A realidade fala conosco, Deus nos fala através da realidade concreta do nosso viver. A vida, as coisas que acontecem, os encontros sempre nos dizem algo. As palavras são importantes, pesam, deixam sua marca. No entanto, raramente sabemos ouvir. Muitas vezes passamos indiferentes e superficialmente em meio às palavras, porque a nossa escuta é seletiva. Ouvimos o que gostamos ou o que nos confirma. Não queremos ouvir o que nos desafia. Às vezes, para entender as palavras, precisamos de ajuda. Essa também é a experiência de Samuel, na primeira leitura de hoje, que ouve uma palavra que não entende, um chamado que não compreende, não consegue entender de onde ela vem. Ele se sente chamado, mas, no entanto, não conhece o Senhor. Ele se deixa perturbar, levanta-se, não fica dormindo. Isto é fundamental. Primeiro passo, permitir que a palavra nos incomode. Por meio do exemplo de Samuel, a liturgia de hoje também nos convida a não deixar que nenhuma das palavras do Senhor, que o seu chamado deixe de ser acolhido, que as suas palavras deixem de encontrar espaço em nossos corações, faça eco em nossas vidas. E tal palavra gera a mudança. Muitas vezes, essas são palavras que não entendemos. Esse também foi o caso dos dois primeiros discípulos mencionados no Evangelho de João. Eles ouvem uma palavra que os intriga. Eis o Cordeiro de Deus. O que essa palavra significa? O que esta afirmação muda na vida destes dois primeiros discípulos? É impossível de entender no início da jornada. Por enquanto, é apenas uma curiosidade que os move. O que conta na vida e também na vida espiritual é, de fato, não ficar parado. É melhor deixar-se inquieto e curioso. O que nos move geralmente é um desejo. E esse texto do Evangelho de João nos faz perceber que esse desejo não precisa necessariamente ser claro, explicado ou já profundo no início. O Senhor nos encontra assim, pega-nos com nosso desejo, muitas vezes incipiente, e lentamente nos educa para entender o que realmente importa para nós. E aí começa a busca. No Evangelho de João, a primeira palavra de Jesus, neste contexto, é uma pergunta: o que vocês estão procurando? Quando buscamos algo, é porque reconhecemos que algo está faltando. Mesmo que às vezes nem saibamos o que estamos buscando. Talvez nem saibamos se é o melhor para nós, mas nenhuma jornada pode começar fugindo dessa pergunta: o que está faltando? A palavra de Deus hoje nos convida a nos colocarmos diante dessa pergunta: o que estou buscando em minha vida hoje? E tal busca sempre termina no estabelecimento de uma relação pessoal, relação interpessoal, relação com Deus, relação com o nosso próprio existir. Os dois primeiros discípulos respondem de forma muito simples. Eles não estão procurando uma resposta teórica, uma verdade cartesiana, uma fórmula teológica. Eles estão procurando um relacionamento. O desejo deles expressa uma busca por familiaridade. Onde moras?
eles querem saber: Mestre, onde moras? O lugar onde moramos fala de nós. Para se familiarizar de fato com alguém, é preciso entrar em seu ambiente, em sua casa. Nunca se pode ser verdadeiramente amigo sem nunca ter habitado a casa do outro. Jesus acolhe esse desejo de familiaridade e o convida, faz o convite para os discípulos a entrar em sua realidade. Não cria expectativas, faz o convite. Entrem, sigam, venham ver. Conhecer Jesus não é uma questão de falar sobre Ele, mas sim de estar com Ele, dialogar com Ele. Muitos acham que conhecem o Senhor Jesus ou que o conheceram simplesmente porque leram sobre Ele. A palavra é cumprida quando experimentamos Deus, experimentamos em termos relacionais esta vida unida ao Senhor. No entanto, embora os dois discípulos se lembrem exatamente da hora em que esse encontro ocorreu, eram cerca de 4 horas da tarde, eles não descrevem o lugar onde Jesus vive. Talvez essa seja uma maneira de nos dizer que não há um lugar exclusivo onde se possa encontrar Jesus, mas existem muitas experiências, muitas maneiras pelas quais Deus se permite ser encontrado. Ninguém tem exclusividade, nenhum movimento, nenhuma espiritualidade, nenhum grupo eclesial. É o Senhor que se permite ser encontrado onde Ele quer, quando e no momento exato, momento existencial do nosso viver, para nos tornarmos sempre anunciadores. O encontro com Jesus, quando é autêntico, gera o desejo adicional de proclamar. Os primeiros discípulos relatam que experimentaram. O Evangelho caminha por meio de relacionamentos. O Evangelho é proclamado, antes de tudo, por meio da vivência, da fraternidade, que parece uma cura dos relacionamentos fraternos, por exemplo, no início da literatura bíblica, no livro do Gênesis, que nos apresentou relacionamentos feridos, difíceis, o fratricídio, relacionamentos que estão quebrados e que muitas vezes parecem impossíveis. O encontro, a busca com o Senhor Jesus passa pela cura dos relacionamentos para um relacionamento novo com Deus. O encontro com Jesus cura os relacionamentos antes de tudo. Se essa cura não ocorrer, devemos nos perguntar se realmente encontramos o Senhor. É preciso permitir, é preciso proporcionar ao outro o encontro com Jesus. Com a minha vida, com o meu testemunho, eu proporciono ocasiões para que outros encontrem Jesus. Se eu faço este movimento, estamos falando de evangelização. O que é a evangelização? A evangelização é permitir que o outro seja encontrado pelo Senhor, que o outro encontre também o Senhor em sua vida. Que sejamos verdadeiramente pessoas que buscam a habitação de Deus, que é o nosso próprio coração, e nos tornemos anunciadores de paz, de amor, de esperança e deste encontro que salva e que transforma o nosso viver. Deus nos abençoe e um bom domingo para todos.